início dos anos 1900, os Orpingtons de William Cook foram importados pelos australianos. Eles foram cruzados com Rhode Island Reds para melhorar a capacidade de postura de ovos. Na Inglaterra, o Orpington estava sendo refinado para produzir carne de boa qualidade, mas os sempre práticos criadores de aves da Austrália dos anos 20 queriam uma boa ave utilitária, com ênfase em muitos ovos e produção secundária de carne. Além do mais, precisavam de uma raça adequada ao clima australiano. Para este fim, os Orpingtons de Cook foram cruzados com Rhode Island Reds, Minorcas, Leghorn branco, Lancashire e possivelmente alguns Plymouth Rocks. O resultado foi uma galinha poedeira fenomenal. Provavelmente, a combinação dos genes Orpington, Leghorn e Rhode Island Red fez dessa raça uma estrela da produção de ovos. De 1922 a 1923, 6 galinhas Australoop depositaram 1.857 ovos, com média de 309,5 ovos por ave, durante um período de 365 dias. Concursos regulares de postura de ovos foram realizados em toda a Austrália e no ano seguinte uma galinha colocou 347 ovos em 365 dias. O recorde atual é de 364 ovos em 365 dias. Uma conquista incrível, especialmente quando você considera que isso foi feito sem iluminação artificial para as galinhas. A indústria avícola logo se interessou por elas, devido à sua capacidade prolífica de postura de ovos. Era uma raça que eles não precisavam forçar a postura. O interesse diminuiu nas décadas de 1930 e 1940, quando o Australoop foi cruzado com o Leghorn branco, criando a Astra White, uma galinha híbrida ainda mais produtiva. O Australoop entrou em declínio, que foi revertido nos últimos anos. Está listado como uma raça em recuperação. A origem do nome Australoop é um mistério. No princípio eram chamados de Orpingtons negros australianos e também Orpingtons utilitários. Na Inglaterra receberam o apelido de raça boomerang, referindo-se ao implemento dos aborígenes australianos que sempre volta à mão do arremessador. Walter Scott Wallace, um criador conhecido na época, afirmou que ele foi o primeiro a nomear a raça como Australoop, pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Uma reivindicação igualmente convincente veio de Arthur Howard, que em 1919 sugeriu o nome Australs. As letras ORP foram sugeridas como sufixo para reconhecer as origens da raça. Outra alegação veio da Grã-Bretanha, de Paul Owen. O nome Australoop não foi utilizado oficialmente na Austrália antes de 1929, quando a raça foi admitida no padrão de perfeição. A demora no reconhecimento da raça deveu-se aos diversos padrões desenvolvidos em vários estados australianos por muitos criadores. O padrão australiano reconhece 3 variedades de Australoops: o preto, original e mais comum, o branco e o azul. A Associação Americana de Aves reconhece apenas o preto, mas na África do Sul são reconhecidas variedades preta, branca, azul, splash, buff e trigo. Quanto às suas características, deve ter uma postura muito ereta, carregando a cauda alta. O peito é cheio e bem arredondado, com um corpo profundo e sólido. As barbelas, os lóbulos das orelhas e a crista devem ter a cor vermelha. A crista deve estar na vertical e ter no máximo 7 pontas. As pernas devem estar limpas de penas, de cor preta ou cinza ardosa. Existem 4 dedos em cada pé e a pele na parte inferior do pé deve ser branca, assim como a pele do corpo. Os olhos são de um preto brilhante e o bico é de cor escura. São aves grandes. Os galos pesam de 3 a 4 quilos e as galinhas de 2.200 a 3,1 kg. Também a variedade anã, desenvolvida na Alemanha.
O peso dos pequeninos varia de 900 gramas a 1,5 kg. As frangas costumam estar prontas para a reprodução com 5 a 6 meses de idade. Apesar do recorde de postura, essa raça irá produzir em média 250 a 300 ovos grandes, de cor marrom claro, a cada ano, o que é uma grande produção. Algumas galinhas podem ficar chocas e incubar seus ovos, porém, elas não são muito confiáveis para este fim. Caso você tenha uma fêmea que choque bem, tenha certeza que ela será uma boa mãe e irá cuidar bem dos filhotes. Mas se este não for o seu caso, utilize uma chocadeira ou uma outra galinha para poder ter filhotes. Eles são quietos, calmos e se dão muito bem quando criados em confinamento. Podem viver aproximadamente de 6 a 10 anos. Também são criados como aves de decoração ou estimação. Por serem uma raça grande e pesada, não são boas em voar. Por isso, não é tão necessário que se tenha grandes cuidados com fugas, fazendo cercas altas, por exemplo. Eles também não possuem doenças específicas que atacam com força a raça. São muito resistentes. As vacinas e vermifugações comuns a qualquer galinha serão o suficiente para eles. Por fim, a Australope é uma galinha bem robusta e forte, conseguindo se adaptar muito bem a várias condições climáticas, seja muito frio ou quente.